Olá, sou Felipe Gomes, sou estudante de agronomia do AFIA Porto e hoje eu vou apresentar um tema muito importante para vocês, para a agricultura, que é o impacto do balanço hídrico no planejamento agrícola. A agricultura ela é uma atividade mais dependente da água, e compreender como essa água ela se comporta no clima, no solo, na região, vai ajudar o agricultor a tomar decisões mais inteligentes, aumentando a produtividade e reduzindo o prejuízo. O balanço hídrico é uma ferramenta que vai analisar o fluxo de água em uma área específica, considerando duas grandes variáveis: as entradas, que são principalmente as chuvas, e as saídas, que ocorrem por meio da evapotranspiração, que é a perda de água pela evaporação do solo e pela transpiração das plantas. Essa análise ela vai permitir identificar períodos em que a disponibilidade de água no solo está adequada para o desenvolvimento das plantas, bem como momentos em que há escassez ou excesso de água. No Brasil, devido à sua dimensão continental e diversidade climática, o balanço hídrico é ainda mais importante. Por exemplo, o Nordeste enfrenta longos períodos de seca, enquanto nas regiões do Sul tem estações chuvosas intensas, que podem causar alagamentos e prejudicar as lavouras. Por isso, conhecer o balanço hídrico local é fundamental para um planejamento agrícola, ajudando a decidir a qual cultura plantar, quando plantar, se é necessário irrigar ou se é necessário adotar medidas práticas para drenar o excesso de água. Bom, agora vamos falar sobre exemplos práticos de aplicação. Vamos pensar no cultivo do milho, no Cerrado, uma das regiões agrícolas mais importantes do Brasil. O Cerrado ele tem uma estação seca bem definida, geralmente entre maio e setembro. É uma estação chuvosa concentrada em outros meses, Se o agricultor planta sem considerar o balanço hídrico, a planta pode sofrer estresse hídrico durante a seca, afetando o crescimento e a produtividade. Utilizando o balanço hídrico, o produtor sabe exatamente quando as chuvas são suficientes para o plantio e o desenvolvimento inicial do milho, e quando será necessário utilizar a irrigação para garantir que a planta não passe por déficit de água. Além disso, o balanço hídrico ele auxilia no manejo do solo, indicando quando é preciso adotar práticas para conservar a umidade ou, em contrapartida, para drenar o excesso de água, caso ocorram chuvas intensas fora do período esperado. Agora, vamos falar de soluções práticas para os dois principais desafios que o balanço hídrico aponta: o déficit e o excesso de água. Para o déficit hídrico, que é a falta de água no solo, algumas soluções eficazes são irrigação localizada, que é o sistema vai fornecer água diretamente às raízes das plantas, reduzindo desperdícios e aumentando a eficiência no uso da água. Cultivares resistentes a secas, que vai ser o desenvolvimento e uso de variedades das plantas que suportam períodos sem água, ajudam a garantir a produção, mesmo em anos mais secos. E cisternas e reservatórios, que são estruturas para captar e armazenar água de chuvas durante períodos úmidos, que podem ser usadas para irrigação nos períodos de seca. Já para o excesso de água, que pode causar alagamentos, compactação e perda de nutrientes no solo, as soluções incluem drenagem adequada, que é a construção de canais e sistemas que direcionam o excesso de água para fora da área cultivada, evita que a lavoura ela vai ficar encharcada. Terraceamento e plantio em curvas de nível, essas técnicas ajudam a reduzir a erosão do solo, diminuir o escoamento superficial da água e facilitam a infiltração, protegendo o solo. E por último, o uso de culturas adaptadas a áreas úmidas. Em locais que tradicionalmente têm excesso de água, é importante escolher plantas que toleram solos encharcados, evitando perdas. Essas soluções, quando combinadas com o conhecimento do balanço hídrico, tornam o planejamento agrícola mais seguro e mais sustentável. Para concluir, podemos dizer que o balanço hídrico é uma ferramenta indispensável para a agricultura moderna, pois permite o uso racional da água, um recurso natural que está cada vez mais escasso e vulnerável às mudanças climáticas. Com ele, o agricultor vai conseguir reduzir os riscos, planejar o calendário de plantio, escolher culturas adequadas e aplicar práticas que aumentam a resiliência das lavouras. Isso não só melhora a produtividade, mas também contribui para a sustentabilidade ambiental e para a segurança alimentar da população. Portanto, investir no conhecimento e na aplicação do balanço hídrico é fundamental para garantir o futuro da agricultura no Brasil e no mundo. Então é isso, muito obrigado por assistir, volte sempre.